Olá, meus amigos, minhas amigas que nos acompanham aqui no nosso estudo da obra Nosso Lar. É um prazer estar de volta com vocês para analisarmos no nosso episódio de hoje o capítulo 11, intitulado Notícias do Plano. Esse capítulo, ele é um capítulo muito interessante porque ele vai falar, quando o título do capítulo se refere a notícias do plano, ele vai fazer uma referência à existência de outras colônias espirituais na primeira parte do texto, e na segunda parte ele vai explicar um pouco como que se dá a estrutura de trabalho em nosso lar. Então, muitos confrades no movimento espírita trazem dúvidas a respeito da real existência dessas colônias. E como nós acreditamos, a partir do trabalho sério da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, tutelado pelo benfeitor Emmanuel e outros espíritos, como nós acreditamos que a obra que foi produzida ali pela mediunidade de Chico, mais especificamente a série do André Luiz, está em perfeita consonância com a codificação espírita, nós usamos sempre a estratégia, o método de fundamentarmos a análise e o estudo que fazemos dessa obra a partir de algumas questões, de alguns tópicos que nós pensamos da codificação. Então, hoje nós vamos seguir essa metodologia, por isso a gente pede um pouquinho aí da tua paciência, porque o nosso estudo é um estudo um pouco mais aprofundado, mas que exatamente por isso é um estudo um tanto mais rico aí da leitura das informações que a obra nos traz. Então vamos lá juntos começar a nossa jornada de hoje. A gente vai começar com duas citações que estão respectivamente na Revista Espírita de maio de 1865 e abril de 1866. Na primeira citação, que é de autoria do espírito Mesmer, em uma comunicação mediúnica, ele afirma o seguinte: o mundo dos espíritos não é um reflexo do vosso. O vosso é que é uma imagem grosseira e muito imperfeita do reino de além-túmulo. Quando nós encarnamos nesse plano, a nossa referência temporária de realidade, de existência, passa a ser esse plano. Mas é importante a gente relembrar, já a partir aqui da fala do Espírito Mesmer, que está lá na Revista Espírita, editada por Allan Kardec, que na verdade o mundo dos espíritos, ele é, como a gente vai ver daqui a pouco, a partir de algumas questões do Livro dos Espíritos, ele é o mundo verdadeiro. O nosso mundo, como diz Mesmer, é que é uma imagem grosseira e imperfeita do mundo espiritual, ou do que ele está chamando de reino de além-túmulo. Na citação seguinte, a partir aqui do texto que Kardec vai escrever, que nós pensamos uma frase somente, ele afirma: consideramos, pois, o mundo dos espíritos como o duplo do mundo corpóreo, como uma fração da humanidade. Meus amigos, por que nós estamos iniciando a nossa abordagem com essas duas frases? Porque se o mundo espiritual é o mundo verdadeiro, o mundo primeiro, e como diz Kardec, se o nosso mundo é um duplo desse mundo espiritual e vice-versa, porque eles se interrelacionam, mas segundo o que Mesmer está nos dizendo, o nosso mundo é uma imagem grosseira e imperfeita do que está no reino além-túmulo, é claro, principalmente se considerarmos o mundo espiritual do entorno do orbe em que nós estamos aqui matriculados, né, como escola de trabalho no planeta Terra, que as estruturas que nós encontramos nesse plano da vida devem existir
no mundo espiritual. Nós vamos já justificar essa afirmativa, mas nós já estamos abrindo nosso estudo sobre notícias do plano, que é o capítulo 11 de Nosso Lar, afirmando a partir das citações que nós estamos trazendo, que a gente precisa ter um cuidado com o nosso referencial. O encarnado se pergunta a respeito do mundo espiritual como se o mundo material fosse o mundo verdadeiro e o mundo espiritual fosse alguma espécie de cópia ou algum lugar que você vai ficar temporariamente e volta para cá para o mundo verdadeiro. O Espiritismo nos ensina que o mundo dos espíritos é o mundo primeiro. O nosso mundo é uma cópia imperfeita do mundo dos espíritos. Aliás, nós vamos ter na teoria de um grande filósofo lá da Grécia chamado Platão, essa ideia já antecipada em mais de 2 milênios, considerando os nossos dias atuais. Platão dizia que nós temos o mundo das ideias, que é o mundo verdadeiro, e nesse plano nós temos cópias imperfeitas dos objetos originais que estão no mundo das ideias. A doutrina espírita vem de alguma forma reafirmar isso, dizendo que o mundo espiritual ele é, de certa forma, entre aspas, o mundo original, o mundo primeiro, e o nosso mundo é uma cópia imperfeita. Se existem sociedades, reunião de homens no plano material, como não acreditar que isso se dará no mundo espiritual? Observando aí as consequências dessa reunião, estruturas, né, físicas que possam comportar a reunião desses homens. Enfim, vamos seguir que no decorrer da argumentação isso vai ficando mais claro. Na questão 84 do Livro dos Espíritos, pergunta-se aos imortais: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Eles respondem, os próprios espíritos, que sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas, considerando o termo incorpóreo como uma matéria menos densa do que a nossa, mas, como estamos vendo ao longo do nosso estudo, ainda matéria. Portanto, existe o mundo dos espíritos e o mundo dos homens, dos encarnados. Qual dos dois, na questão 85, perguntado aos espíritos, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Lembrem da citação de Mesmer que nós trouxemos no slide anterior. O vosso mundo é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então, aqui na questão 85, está se perguntando exatamente isso. Qual dos dois mundos é o principal na ordem das coisas? Os espíritos respondem: o mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. O mundo espírita não é o mundo do espiritismo, ok? É o mundo dos espíritos. Espírita aqui é no sentido dos espíritos, ou do que ele chamou na questão 84 de inteligências incorpóreas. Portanto, o mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo, é o principal na ordem das coisas. Daí nós estarmos te convidando para olhar aquilo que André Luiz vai nos falar, não daqui para lá, mas como quem veio de lá para cá, porque nós somos espíritos, vivemos no mundo dos espíritos, lá permaneceremos, principalmente depois que alcançarmos um grau evolutivo em que a encarnação vai se fazendo menos necessária, viveremos a maior parte do tempo e estamos aqui em condição temporária de aprendizes para quitarmos dívidas que porventura tenhamos perante a lei de Deus e crescermos nas oportunidades abençoadas que a vida nos traz. Na questão 86,
se pergunta: o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Ou seja, se eu apagar o mundo corporal, a essência do mundo espírita permanece? Os espíritos respondem de certo. Eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Ou seja, o mundo material não está estruturado no mundo espírita, do ponto de vista de que ele precisa do mundo espírita para existir. Eles são independentes, mas eles reagem um sobre o outro. Agora, se nós admitimos que um não depende exatamente do outro, isso não quer dizer que nós não entendamos que o mundo material nas suas estruturas, como disse Mesmer, é uma cópia imperfeita do mundo dos espíritos. Ser interdependente não quer dizer condicionado unicamente um pelo outro. Vou repetir essa parte para não ficar complicado. Os dois mundos, eles incessantemente reagem um sobre o outro, mas eles são independentes. O mundo físico pode ser abalado, deixar de existir, sem que isso altere a essência do mundo espiritual. O que não quer dizer, repito mais uma vez, como disse Mesmer, que o nosso mundo não seja uma cópia imperfeita do mundo dos espíritos, porque na verdade é isso que ele é. Tudo que nós temos aqui existe de forma mais sublime e mais perfeita no mundo espiritual. Nós vamos entrar agora numa outra fase da nossa argumentação, que é a seguinte: existem leis divinas, leis morais e físicas, que são todas divinas, que regem o funcionamento do universo como um todo. No Espiritismo, nós aprendemos, a partir da questão 618, que essas leis, elas não são as mesmas para todos os mundos. Por que elas não são as mesmas? A partir da resposta dos espíritos, nós vemos que elas não são as mesmas, ou seja, que elas mudam de mundo para mundo, porque elas são apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Portanto, nós temos, a partir da codificação espírita, um conjunto de leis morais que regem o funcionamento, ao que nós sabemos, ao menos do nosso mundo, do mundo em que nós habitamos, que é o planeta Terra. São várias. Lei de progresso, lei de destruição, lei de reprodução, lei de liberdade, lei de sociedade. Está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. O que é que nós estamos querendo dizer com isso? Se essas leis regem o funcionamento do mundo moral, ou seja, do homem para consigo mesmo, para com Deus, para com o seu próximo, no que diz respeito ao nosso plano material, não há que se pensar que o mundo dos espíritos, no que diz respeito ao nosso orbe, e fazendo parte desse mesmo orbe, não esteja de alguma forma condicionado a essas leis morais que integram ou que organizam o funcionamento do nosso orbe como um todo. Então, se cada planeta tem um conjunto de leis, e a forma como os homens se organizam, a forma como eles vivem, estão determinadas por essas leis divinas, que são físicas e morais, há que se imaginar que tanto o mundo material quanto o mundo espiritual do orbe, do planeta Terra em que nós estamos, está condicionado a essas leis. Por que nós estamos trazendo essa argumentação? Vamos lá. Nós temos pelo menos aqui duas leis morais que vão nos ajudar a entender a existência das colônias espirituais no mundo espiritual, como se elas fossem uma espécie de necessidade
dadas as leis morais que regem o funcionamento do nosso orbe. Na questão 766, pergunta-se aos espíritos se a vida social está na natureza. Eles respondem que certamente Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as faculdades necessárias à vida de relação. Meus amigos, se a vida social está na natureza, se a vida social faz parte da lei de sociedade, que é uma lei natural, que rege o funcionamento do nosso orbe, considerado aí mundo espiritual e mundo físico, corpóreo, como é que nós podemos imaginar que os homens, ao desencarnarem, simplesmente ficariam individualizados num espaço etéreo, sem convivência, sem estruturas sociais que são necessárias à organização da vida, considerando que os homens, ao desencarnarem, continuam sendo homens apenas sem o corpo físico. Estão me acompanhando? Marcelo, por que existem colônias espirituais no mundo espiritual? Porque nós vivemos nesse orbe sob a égide de leis morais e uma delas é a lei de sociedade. Se essa lei está na natureza, significa dizer que ela vale tanto para o mundo dos encarnados quanto para o mundo dos desencarnados. Quando nós desencarnamos, a lei de sociedade continua valendo. Nós precisamos nos organizar em grupos, daí a eminência, a necessidade da existência de colônias espirituais. Nós estamos vendo, inclusive na nossa live anterior teve uma pergunta nesse sentido, que as regiões espirituais mais próximas à Terra são as mais parecidas com a estrutura que nós temos no mundo físico aqui que nós vivemos. Quanto mais se afasta do orbe, mais se sutiliza. Então, as regiões espirituais próximas ao planeta, elas são muito parecidas à vida que nós temos aqui. Daí que a forma de os desencarnados se estruturarem também são parecidas àquelas que nós temos aqui, com diferenças, óbvio, considerando que as ingerências da vida material não existem na vida espiritual, algumas delas, ok? Na questão 768, pergunta-se aos espíritos, procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Por que o homem procura viver em sociedade estando ele no mundo físico ou no mundo dos espíritos? Ok? Considerando a partir da argumentação que nós já fizemos sempre essas duas estações de trabalho para o espírito. Por que o homem procura a vida em sociedade? Por que isso é uma espécie de automatismo na nossa programação? Os espíritos respondem que o homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e se estiola. Existe uma outra lei, que é a lei de progresso, que fala que o movimento natural da vida é o movimento para o crescimento, para o avanço, para o progresso. Nesse sentido, só há uma forma de progredir, estão nos ensinando os espíritos, que é a vida em sociedade. Se o espiritismo nos afirma que nós evoluímos, progredimos tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, há que se considerar, repito, por uma consequência lógica, a necessidade de microsociedades no mundo espiritual
que nada mais são do que as colônias que nós vamos ver daqui a pouco no capítulo intitulado Notícias do Plano. Então, o que nós estamos querendo costurar na nossa argumentação? São consequências lógicas das leis naturais que regem, leis morais que regem o funcionamento do nosso orbe, seja no plano físico ou no plano espiritual, que existam colônias espirituais. Que os espíritos precisem se reunir em sociedades, porque só assim haverá progresso. Kardec comenta a respeito da resposta dos espíritos nessa questão 768 ainda o seguinte: homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas umas às outras se completam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade, não insulados. Se isso vale para o mundo dos encarnados, vale para o mundo dos desencarnados. Não poderíamos imaginar, numa leitura fantasista da vida após a morte, que a gente fosse para uma espécie de paraíso, ficasse a eternidade sem fazer nada. Os homens precisam progredir. A mesma lei que os convida a viver em sociedade no mundo dos encarnados é a mesma lei que os convida a viver em sociedade no mundo dos espíritos, porque isso é necessário ao seu progresso aqui ou lá. Finalmente, na questão 779, que trata da lei do progresso, pergunta-se aos espíritos: a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Ou seja, nasce com o próprio homem, ou a gente progride porque algo nos é ensinado? E aí os espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Vejam que a lei de progresso é um complemento da lei de sociedade, elas são interdependentes. O homem traz em si uma programação para se desenvolver, mas nem todos progredimos no mesmo passo, adquirindo as mesmas habilidades ao mesmo tempo. Daí que precisamos da vida em sociedade, porque as nossas necessidades são atendidas de forma interdependente. Precisamos uns dos outros. Isso vale para o mundo dos físicos, dos homens encarnados, melhor dizendo, e vale para o mundo dos espíritos. Então, até aqui, nesse alicerce que nós construímos, se você perguntar: existem colônias espirituais? Aonde que isso está na codificação? Nós vamos te responder com todo o caminho que nós fizemos até aqui. Cada orbe, nós vimos, é regido por leis naturais, leis morais, que são as leis de Deus, mas essas leis mudam de orbe para orbe. O mundo terreno, o nosso orbe, o planeta Terra, ele tem uma determinada condição dos espíritos que aqui habitam, uma condição evolutiva, um estágio evolutivo que não se altera radicalmente quando a gente desencarna. Então, nós vamos compreender que a necessidade de viver em sociedade, a necessidade de progredir, são leis morais que regem o funcionamento tanto do mundo dos encarnados quanto do mundo dos desencarnados. Isso quer dizer que nós precisamos de sociedades, de grupos organizados. Os homens vão se organizar, quer eles estejam no mundo físico, quer eles estejam no mundo espiritual. Ok,
Então, dado esse alicerce, construída essa base, vamos então para o texto que está lá no capítulo 11. Faltou a gente alterar aqui nas referências, mas considere aí onde está em vermelho lá no final, capítulo 11, ok? Então vamos lá. André Luiz pergunta para Lísias, pede para ele informações se todas as colônias espirituais são idênticas a nosso lar. Os mesmos processos, as mesmas características se dão em todas as colônias espirituais? Todas elas são similares, iguais a nosso lar? E aí Lísias responde que não, de modo algum. Se nas esferas materiais, vejam como a base é importante para entendermos o diálogo. A inter-relação entre o mundo dos espíritos e o mundo dos encarnados. É com base nisso que Lísias vai estruturar a sua argumentação. Se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos, ou seja, cada colônia espiritual tem condições específicas. Se no mundo dos encarnados, como diz Mesmer, que é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, existem diferenças nas organizações humanas, nas nações, consideradas as necessidades, as culturas, óbvio que no mundo dos espíritos isso também se dará. As colônias espirituais não são um Ctrl+C, Ctrl+V. Elas vão atender à multiplicidade das organizações humanas, das necessidades humanas, tal como acontece aqui na Terra, ou melhor dizendo, aqui na Terra acontece tal como se dá no mundo dos espíritos. Prossegue Lísias. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir, ou seja, afinidades. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Todos vamos atingir os mesmos fins, todos viemos da mesma origem. Mas, está dizendo Lísias, cada indivíduo, como cada microsociedade nesse plano da vida e no outro, está em degraus diferentes de evolução moral. Daí que existam grupos diferentes com organizações diferentes. Todas as experiências do grupo diversificam-se entre si e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Então, o que Lísias está nos dizendo aí, revelado na obra de André Luiz? As colônias espirituais, elas são diferentes entre elas. Elas existem porque elas obedecem a uma lei natural do nosso orbe, que é a lei de sociedade, e só progride, que é uma outra lei, a lei de progresso, quando nós estamos vivendo em sociedade. Então, obedecendo a essas duas leis, os homens, quando deixam o corpo físico, vão se organizar em sociedade. Mas, se existem diferenças de afinidades e de grau evolutivo entre os espíritos, quer eles estejam encarnados ou não, claro que, assim como na Terra, no mundo dos espíritos, vão haver uma multiplicidade de
formas de se organizarem essas micro-sociedades que nós estamos chamando aqui de colônias espirituais. Observando que o intervalo se fazia mais longo, indaguei, interroguei. Partiu daqui a incessante formação de ministérios? Sim, os missionários da criação de Nosso Lar visitaram os serviços de Alvorada Nova. Vejam só aqui a referência, a primeira referência a uma outra colônia espiritual. Uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim procederam, considerando que a organização em ministérios é mais expressiva como definição de espiritualidade. Vamos usar uma metáfora aqui para que a gente possa entender essa necessidade dessa multiplicidade de formas de se organizarem as colônias espirituais. No nosso plano nós temos casas espíritas, centros espíritas, que são filiados às federativas. Cada centro espírita, no entanto, apesar de possuir áreas de trabalho que são comuns ao movimento espírita brasileiro, nós temos a área de assistência e promoção social, atendimento espiritual, evangelização infantil e juvenil, temos a área de estudo, enfim, a área de administração do centro espírita. Apesar de existirem genericamente essas áreas, cada centro vai se diferenciar, por exemplo, a partir da região em que está inserido. O centro espírita situado na periferia das cidades, ele vai ter uma potência maior de trabalho, por exemplo, na área de assistência e promoção social, sem desmerecer, é claro, o estudo, a divulgação do Evangelho, que é a base para qualquer socorro. Mas ele vai ter uma proeminência maior nessa área. Centros espíritas dedicados ao estudo, por exemplo, que se focam mais no estudo, revelam o interesse dos seus participantes para as atividades de estudo. O que eu estou querendo dizer para vocês? Os centros espíritas no nosso plano, eles são micro-sociedades que se organizam especificamente para atender as necessidades e as afinidades dos espíritos encarnados e desencarnados que ali estão. Isso vale para as colônias espirituais. Cada colônia tem uma pegada de trabalho, uma forma de organização necessária para atender a demanda dos espíritos que ali estão habitando temporariamente, que ali estão trabalhando temporariamente. Então é por isso, e também a gente entende a partir dessa interpretação, que um auxilia o outro. Eu posso visitar um outro centro espírita para entender o seu funcionamento e formar ou adequar a instituição espírita que eu trabalho, como Nosso Lar fez com relação à Alvorada Nova, que inspirou a organização em ministérios, como também posso ser buscado por outras micro-sociedades, centros espíritas ou colônias espirituais, que vão aprender com a minha experiência. Vejam, meus amigos, que a forma de organização dessas colônias é naturalmente correlata à dos encarnados. Porque antes de sermos encarnados ou desencarnados, nós somos espíritos em uma determinada faixa evolutiva que estamos vivendo no planeta Terra sob a égide da lei de sociedade, por exemplo, e da lei de progresso. Vamos nos organizar em sociedades que vão diferir entre si, e isso é natural desse orbe
considerando plano físico e plano espiritual. É daí que a gente começa a entender a existência das colônias e por que elas são diferentes entre si. Ok, prosseguindo. E não é tudo, prosseguiu o enfermeiro atencioso. Aqui nós já estamos em outro trecho do diálogo, ok? A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne à ordem e à hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina, que é aquele mais elevado na estrutura organizacional da colônia. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. É muito natural que a gente se questione, e nós também tivemos uma pergunta nesse sentido na última live de perguntas e respostas. Dá para falar detalhadamente o que nós vamos fazer quando desencarnarmos, né? O que tem aqui, que não tem lá? Essa pergunta foi excelente na nossa live. E o que nós refletimos juntos? Detalhadamente, não dá. E nós fundamentamos a nossa resposta na mesma linha de argumentação que nós estamos usando aqui. Por que não dá? Porque as colônias espirituais divergem entre si, considerando-se a horizontalidade da organização, ou seja, as que estão na mesma faixa de trabalho, as que reúnem espíritos do mesmo grau evolutivo vão ter diferenças entre si. Isso já é um complicador para tentar dizer com certeza tudo que tem aqui e tudo que tem lá, ou vice-versa que não tem. Mas ainda existe o fator vertical, ou seja, elas divergem entre si por níveis evolutivos e dentro dessa verticalidade também existem diferenças. Então, o que Lísias está nos dizendo aqui? Existem estações de trabalho que são diferentes dentro de uma determinada colônia espiritual. Então, nós que estamos preocupados com as atividades desse plano, muitas vezes ficamos nos perguntando: o que eu vou fazer quando eu desencarnar? E a resposta que nós estamos vendo ao longo de toda a obra, aliás, se tem algo que chama atenção nessa obra, é esse apelo para a necessidade de trabalho, não trabalho profissionalmente considerado, mas ação no bem. Nós vamos, quando desencarnarmos, termos a oportunidade de trabalhar. Vamos continuar trabalhando. Por isso que eu digo, por que a pressa para encerrar, por exemplo, um ciclo de trabalho na casa espírita? Claro, se esse ciclo foi estabelecido naturalmente, por exemplo, pelo regimento interno, se assumiu a presidência da casa, assumiu a tesouraria, assumiu a coordenação de uma área de trabalho, a gente vê às vezes companheiros desesperados para que isso acabe em função das exigências, né, que a responsabilidade nos traz, que nós assumimos voluntariamente. E falam em sofrimento, e falam em dificuldades, desejosos de que aqueles que os cercam assumam esse cargo e esse encargo que eles dizem ser muitas vezes insuportáveis. Então vejam que curioso é o nosso comportamento. Então nós ficamos a refletir como compreender essa nossa postura se mesmo após a desencarnação vamos continuar trabalhando. Porque a pressa de encerrarmos esses trabalhos que nos trazem, sim, dificuldades que são naturais para o nosso aprimoramento, se nós vamos precisar crescer sempre, se nós vamos precisar continuar nesse movimento de crescimento
sempre. Então, quando nós desencarnarmos, meus amigos, nós vamos estar convidados a integrar estações de trabalho a partir do que nós vamos ver aqui, que o modelo de nosso lar é uma das possibilidades, ok? Então vamos lá. Enquanto eu ouvia essas informações, justamente curioso, Lísias continuava. Aí vejam só, como é que se dá essa gradação de trabalho na colônia de nosso lar? Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio, ou seja, desencarnou, foi para o umbral, conseguiu melhorar ali a sua faixa de sintonia, diminuiu a rebeldia, como a gente viu que aconteceu com André Luiz. Teve o merecimento de ser resgatado, adentrou em nosso lar. Se você se revela apto a receber a cooperação, você vai ficar no Ministério do Auxílio. Portanto, quem trabalha no Ministério do Auxílio faz esse trabalho importantíssimo de receber e cuidar desses espíritos. Vejam só como é um trabalho intenso. Quando porém se mostram refratários, os espíritos que vêm de nosso lar se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Vejam que interessante, se você desencarnar e for convidado a trabalhar no Ministério da Regeneração em nosso lar, né? Todo mundo que desencarna quer ir para nosso lar, então imagina, você desencarna, é recebido por Clarencio, vamos colocar aqui um toque de humor, né, na nossa argumentação, é recebido por Clarencio, por Lísias, que dizem para você, meu irmão, você foi encaminhado para nosso lar e você tem uma oportunidade de trabalho ímpar na nossa colônia. E você fica feliz porque desencarnou, não foi para o umbral, escapou do umbral, chegou em nosso lar e ajeita, né, a camisa, orgulhoso de si, e aí a proposta de trabalho é que você vá trabalhar no Ministério da Regeneração, ou seja, você vai cuidar dos espíritos rebeldes que vêm de nosso lar e não aceitam tratamento. Aí a gente imagina, né? Esse trabalho ele é menos importante. Esse trabalho requisita, a gente vai ver no parágrafo mais embaixo, uma cota de amorosidade um tanto maior, ou espíritos que trabalham no Ministério da Regeneração estão almejando a conquista de cotas de amorosidade um tanto maior. Porque cuidar de quem não quer ser cuidado, de quem acha que não quer ser cuidado, mas pela lei de progresso precisa continuar a sua jornada, não é nada fácil. Então, vai pensando comigo que aquilo que a gente vive nesse plano, aquilo que a gente passa nesse plano da vida, é um espelho daquilo que a gente simplesmente vai continuar tendo que experimentar no mundo dos espíritos. Não existe mágica, não existem férias, existe descanso, porque o repouso também é da lei. Mas o trabalho e o aprimoramento, meus amigos, são uma constante nesse ou no outro plano da vida. Continuando, se revelam proveito, se os espíritos resgatados revelam proveito, com o correr do tempo são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Ou seja, como é que você se prepara para uma encarnação seguinte? Trabalhando. Vejam que curioso. A gente pensa que a gente fica só na mesa, planejando, eu vou nascer contigo, depois a gente se conhece, aí tem tantos filhos, tudo lindo e maravilhoso,
e fica arrumando a bagagem ali, né? Na verdade, a gente se prepara trabalhando. Tudo na vida exige preparo e trabalho. Até para reencarnar, a gente precisa fazer curso, a gente precisa estudar, precisa trabalhar, porque a vida é esse incessante movimento. Continuando, porque ainda não terminou. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação e raríssimos, em cada 10 anos, os que alcançaram intimidade nos trabalhos da união divina. Vejam que interessante. Nós estamos falando de colônias espirituais que são microsociedades, isso é da lei de Deus, da lei moral. Quer você esteja nesse plano ou no outro, vão existir organizações de homens e dentro dessas organizações a necessidade de trabalho é uma constante. Mas vale um recado, e é o recado que Lísias vai deixar aqui bem claro. Não suponha, ele diz para André, que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Ah, eu gostaria de fazer, eu vou fazer, e a gente planeja e na hora de executar não sai do papel. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma, segundo a falsa ideia que muitos desencarnados fazem a respeito do destino do homem após a morte. Vivemos em círculo de demonstrações ativas. Não é um mundo de idealismos em que a gente fica planejando, como eu falei, né, brincando agora há pouco. É preciso demonstrações ativas. E aí lá vai Lísias explicar. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Auxílio, o que acontece no Ministério do Auxílio? Os espíritos que são cooperadores, ou seja, os que vêm do umbral, que cooperam, que já estão ali amaciados para o bem, eles vão ser atendidos no Ministério do Auxílio. Mas, nesse ministério, as tarefas são laboriosas e complicadas. Os deveres no Ministério da Regeneração, lembrem, se você for trabalhar no Ministério da Regeneração, você vai lidar com espíritos rebeldes, constituem testemunhos pesadíssimos. Agora a gente entende o porquê. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção da responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. Vejam que beleza! Aqueles espíritos que têm aptidão para o estudo, para o ensino, eles estão aptos a trabalhar aí no Ministério do Esclarecimento. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. E as atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. Estão entendendo por que é tão difícil entrar no ministério, por exemplo, da união divina? Se no Ministério da Elevação já se pede renúncia e iluminação, que é uma coisa que a gente precisa caminhar muito para ir conquistando, ou seja, pensar primeiro na necessidade do outro e depois na minha, as atividades da união divina requerem justa e sincera aplicação do amor universal. Ou seja, meus amigos, é aquele entendimento de como diz Jesus, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Imaginem um espírito sem esse entendimento trabalhando no ministério da união divina. Quando ele for requisitado para fazer algum atendimento, ele tivesse ali um quem indique para ajudar um familiar dele. Então é uma forma de encarar a vida que a gente ainda está tentando alcançar. É um amor que não vê mais afetos do meu círculo pessoal. É um amor que já entende afetos de forma ampla. Amor na sua aplicação universal com renúncia e iluminação.
todas as formas de trabalho em nosso lar, como vocês estão vendo, são oportunidades belíssimas de aprimoramento. Então, quando você pensar na sua desencarnação, pense assim: aonde que eu vou trabalhar para continuar crescendo e já me preparar para a próxima aventura reencarnatória? Não vamos pensar esse entretempo como um descanso, vamos pensar como trabalho, porque é isso que André Luiz está nos dizendo. Não existem idealismos, existem demonstrações ativas de doação, de renúncia, de amorosidade, de esforço. Então, meus amigos, desencarnar não é tirar férias, como reencarnar também não é. Nós precisamos nos afeiçoar ao espírito de trabalho, porque não há progresso sem trabalho. E como o progresso é uma lei, nós não temos outra escolha a não ser aprendermos a amar as nossas atividades e o que elas nos oferecem com relação às nossas necessidades de crescimento. Para embasar rapidamente essa questão que a gente viu dessas divisões em atividades, a gente trouxe a questão 804 do Livro dos Espíritos, onde se pergunta aos imortais: por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? E aí dizem os espíritos: Deus criou iguais todos os espíritos. Não é Deus que dá as aptidões. Ele criou igual todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade. Esse elemento é primordial, com que obram. Vontade, que é o livre-arbítrio. Daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Ademais, sendo solidários entre si todos os mundos, considerem aqui, troquem a palavra mundo por colônias espirituais, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. É o que Lísia estava falando, uma colônia aprende com a outra. Então nós temos espíritos nas mais diversas aptidões. Uns gostam mais do estudo, outros gostam das atividades de auxílio, outros estão no aprendizado da renúncia, lidam com espíritos rebeldes. E todos nós vamos passar por todas essas etapas de trabalho e aprimoramento. É por isso que, como nós falamos, existem colônias espirituais? Precisam existir, porque o nosso orbe vive determinado por várias leis morais e a lei de sociedade e a lei de progresso são duas delas. Não dá para imaginar um mundo espiritual de indivíduos dispersos. Se existe a lei de sociedade, os espíritos que nada mais são do que os homens vão se reunir em grupos, vão estabelecer procedimentos de trabalho que vão se diferenciar de colônia para colônia, como a gente viu ao longo do nosso estudo de hoje. Para encerrar, eu vou trazer aqui uma frase de Chico Xavier. Essa é do próprio Chico, está lá no livro Evangelho de Chico Xavier, onde ele diz assim, e a minha reflexão final para a gente que estudou esse capítulo: nenhum estudo nosso é um deleite intelectual. A gente precisa levar algo para que quando a gente levantar da cadeira e voltar para as nossas atividades,
a obra de André Luiz fique repercutindo na acústica do nosso coração e da nossa mente e nos ajude a viver com mais lucidez, porque nas primeiras páginas da obra fica claro que esse é o objetivo de André. Então, diz o Chico, Emmanuel já escreveu por nosso intermédio, escapamos da morte quantas vezes for preciso, mas da vida nunca nos livraremos. Vejam que beleza essa frase. A gente se preocupa em viver um pouquinho mais, escapa de uma doença, não pega o Covid, fica no planeta um tanto mais. Mas será se a gente está esquecendo de viver? Viver propriamente falando? Ou será se a gente está empurrando as atividades a contragosto como se elas fossem meras obrigações? Vou repetir porque a frase é de uma beleza ímpar. Escapamos da morte quantas vezes for preciso, mas nunca nos livraremos da vida. Quando eu desencarnarmos, nós vamos estar vivos. E não vamos escapar da vida, ou seja, não vamos escapar da necessidade de trabalho e crescimento, aqui e lá, porque aqui e lá estamos vivos. A morte é só uma experiência, a vida é o que permanece. Um espírito amigo nos disse que a morte do corpo não é mais do que um sono mais prolongado de que despertamos como somos, como estamos e como queremos. Por que eu trouxe essa última frase? Porque vamos pensar como eu estou, o que sou e o que quero. Respondendo essas 3 perguntinhas, você pode avaliar como você se comportaria desencarnando e sendo convidado para trabalhar. Aonde que eu poderia colaborar com os meus recursos? E aí vem uma ideia mais interessante. Nossa, Marcelo, eu gostaria de colaborar no Ministério do Esclarecimento. Meu amigo, então vamos estudar enquanto nós estamos aqui. Porque se lá a gente se prepara para trabalhar aqui, por que não pensar que aqui a gente se prepara e se aprimora para colaborar lá? A vida é uma incessante troca. Estar nesse plano ou no outro é só uma questão de condições de existência. Mas os teus patrimônios intelecto-morais, eles servem como base de trabalho aqui e lá. Então, olha que interessante. Olha para esse parente difícil e pensa assim, ele é a minha faculdade para que eu possa colaborar no Ministério da Regeneração, que é um dos mais difíceis de nosso lar. Vejam que a partir desse olhar, a experiência ganha uma riqueza, não é uma dívida que a gente tem que pagar e se livrou e depois é só férias. É um curso de aprimoramento que eu estou fazendo para que eu possa, quando desencarnar, estar apto a colaborar em vários setores. E aí eu lembro sempre a frase do Lísias: nosso lar não é uma instância de espíritos propriamente felizes, porque alcançaram a perfeição. Diz ele, somos felizes porque temos trabalho. E eu pergunto para mim e para você, nós somos felizes porque temos trabalho ou queremos nos livrar do trabalho? Porque queremos ir para nosso lar, mas em nosso lar é feliz quem é feliz por trabalhar. Meus amigos, essa é a nossa reflexão de hoje. O plano espiritual, ele é multifacetado, ele é diversificado nas suas formas de organização. As colônias espirituais existem, elas estão vinculadas à lei de sociedade, à lei de progresso no nosso orbe. E aqui ou lá, o convite para o trabalho e para o aprimoramento vai ser uma verdade permanente. Vamos mudar
Esse é o convite. A nossa forma de ver as atividades que nos rodeiam. Porque elas são preparações e lições valiosas para a nossa caminhada na imortalidade. Então esse é o nosso convite do estudo de hoje. Deixa aí as tuas dúvidas. Nós temos tido uma participação maravilhosa. Na última live quase não sobrou tempo para perguntas e respostas ao vivo, de tantas que foram as perguntas que foram enviadas, mas aquele espaço é para isso mesmo. Então deixa aí as tuas dúvidas, os teus comentários e até o próximo episódio de Conhecendo Nosso Lar.